é pelo divino humano do Senhor que o céu, no todo e na parte, representa um homem. Que seja pelo divino humano do Senhor que o céu, no todo e na parte, representa um homem, é o que se conclui de tudo o que foi dito e mostrado nos artigos precedentes. Nos artigos precedentes mostrou-se 1. Que o Senhor é o Deus do céu. 2. Que o divino do Senhor faz o céu. 3. Que o céu consiste em sociedades inúmeras e que cada sociedade é o céu na menor forma, e cada anjo o é na mínima forma. 4. Que todo o céu em um complexo representa um só homem. 5. Que cada sociedade nos céus representa um só homem. 6. Que por isso cada anjo é uma perfeita forma humana. Todas essas proposições levam à conclusão que o divino, porque faz o céu, é humano na forma. Que seja o divino humano do Senhor é o que pode ser visto ainda mais claramente pelos extratos dos arcanos celestes que foram reunidos em um suplemento a este artigo, como sumário, no fim do capítulo. Que o humano do Senhor seja divino e não como se crê na Igreja, que o seu humano não seja divino, é também o que se pode ver por esses extratos. E também na doutrina celeste da Nova Jerusalém, no fim, onde se trata do Senhor. Que assim seja é o que me foi provado por um grande número de experiências, de que será dito alguma coisa. Todos os anjos que estão nos céus não percebem o divino sob outra forma senão a forma humana. E, o que é admirável, os que estão nos céus superiores não podem pensar de outra forma a respeito do divino. O que os leva a essa necessidade de pensamento é o divino mesmo que influi. E é também a forma do céu, segundo a qual seus pensamentos se estendem ao redor deles. Porque todo pensamento que pertence aos anjos tem uma extensão no céu. E segundo essa extensão, eles têm a inteligência e a sabedoria. Por isso é que lá todos reconhecem o Senhor, porque o divino humano só existe no Senhor. Essas coisas não só me foram ditas pelos anjos, mas foi-me também concedido percebê-las, quando eu era elevado na esfera interior do céu. Assim, é evidente que, quanto mais os anjos são sábios, mais eles percebem isso com clareza. Daí vem que o Senhor lhes aparece, porque o Senhor aparece em uma forma divina angélica, que é a forma humana, aos que reconhecem e creem o divino visível, mas não aos que o creem invisível. Os primeiros podem, com efeito, ver o seu divino, enquanto os últimos não o podem. Como os anjos percebem, não um divino invisível, que eles chamam divino sem a forma, mas o divino visível, em forma humana, para eles é comum dizer que só o Senhor é homem, e que eles próprios são homens por ele, e que cada um é homem na proporção que recebe o Senhor. Receber o Senhor é, para os anjos, receber o bem e a verdade que procedem dele, pois que o Senhor está em seu bem e em sua verdade. A isso eles também chamam a sabedoria e a inteligência, pois eles dizem que cada um sabe que a inteligência e a sabedoria fazem o homem, e que sem elas não há face. Que isso assim seja é ainda o que se torna patente pelos anjos dos céus interiores.
Aqueles anjos, estando pelo Senhor no bem e na verdade, e por conseguinte na sabedoria e na inteligência, estão na mais bela e na mais perfeita forma humana. Os anjos dos céus inferiores estão em uma forma menos perfeita e menos bela. Porém, no inferno tudo é oposto. Os que lá estão aparecem à luz do céu dificilmente como homens, mas como monstros. Com efeito, eles estão no mal e no falso, e não no bem e na verdade. Eles estão, por conseguinte, nos opostos da sabedoria e da inteligência. E é até por isso que a sua vida se chama não vida, mas morte espiritual. Como o céu, no todo e na parte, representa um homem pelo divino humano do Senhor, por isso os anjos dizem que eles estão no Senhor, e alguns acrescentam que eles estão no corpo dele, o que significa que eles estão no bem do seu amor. E é também o que o Senhor mesmo ensina, dizendo: permanecei em mim e eu em vós. Como a vara não pode dar fruto de si mesma, se não estiver na vide, assim nem vós, se não estiverdes em mim. Pois, sem mim, nada podeis fazer. Permanecei no meu amor. Se os meus preceitos guardardes, permanecereis no meu amor. João capítulo 15, versículos 4 a 10. Como tal é nos céus a percepção a respeito do divino, por isso é que foi gravado em cada homem que recebe algum influxo do céu o pensar em Deus sob uma aparência humana. É o que fizeram os antigos, é o que fazem também os homens de hoje, tanto fora como dentro da igreja. Os simples o veem pelo pensamento como um ancião, em um esplendor brilhante. Mas todos aqueles que afastaram o influxo do céu pela própria inteligência e pela vida do mal, extinguiram este íncito. Os que os extinguiram pela própria inteligência querem um Deus invisível, e os que o extinguiram pela vida do mal não querem nenhum Deus. Uns e outros não sabem que existe um tal íncito, porque ele não existe neles. Entretanto, este íncito é o próprio Divino Celeste, o primeiro a influir do céu no homem, porque o homem nasceu para o céu, e ninguém vem ao céu sem a ideia do divino. Por isso é que aquele que não está na ideia do céu, isto é, na ideia do divino, do qual o céu procede, não pode ser elevado à primeira entrada do céu. Desde que ele lá chega, encontra resistência e uma forte repulsão. A causa disso é que nele os interiores, que deveriam receber o céu, foram fechados, porque eles não estão na forma do céu. E até, quanto mais ele se aproxima do céu, tanto mais esses interiores são estreitamente fechados. Tal é a sorte dos que, dentro da igreja, negam o Senhor, e, como os socinianos, negam o seu divino. Quanto à sorte dos que nasceram fora da igreja e que não conhecem o Senhor, porque não têm a palavra, tratar-se-á deles mais tarde. Que os antigos hajam tido a ideia do humano a respeito do divino, é isso evidente pelas aparições do divino diante de Abraão, Lote, Josué, Gedeão, Manoá, sua esposa e outros, que, ainda que hajam visto Deus como homem, entretanto o adoraram como Deus do universo, chamando-o
Deus do céu e da terra, e Jeová, que foi o Senhor que foi visto por Abraão, ele próprio nos ensina em João, capítulo 8, versículo 56. Que também os outros ouviram, é isso evidente segundo estas palavras do Senhor. Que ninguém viu o Pai nem sua imagem e que ninguém ouviu a sua voz. João capítulo 1, versículo 18 e capítulo 5, versículo 37. Mas que Deus é homem é o que pode dificilmente ser compreendido pelos que julgam todas as coisas pelos sensuais do homem externo. O homem sensual não pode, com efeito, pensar a respeito do divino, a não ser pelo mundo e pelas coisas que nele estão. Assim, ele não pode pensar do divino e do homem espiritual, a não ser como de um homem corporal e natural. Ele conclui daí que, se Deus fosse homem, ele seria em tamanho como o universo, e se governasse o céu e a terra, seria por meio de muitos, segundo o modo dos reis do mundo. E, se lhe fosse dito que no céu não há extensão de espaço como no mundo, tal coisa seria absolutamente incompreensível para ele, porque quem pensa segundo a natureza e unicamente pela luz da natureza não pode deixar de pensar segundo uma extensão tal qual se apresenta a seus olhos. Mas quantos se enganam os que assim pensam a respeito do céu? A extensão que existe no céu não é como a extensão no mundo. No mundo, a extensão é determinada e, por conseguinte, mensurável. No céu, ao contrário, a extensão não é determinada e, por conseguinte, não é mensurável. Mas tratar-se-á da extensão no céu nos artigos seguintes, onde se falará do espaço e do tempo no mundo espiritual. Além disso, todos sabem a que ponto se estende a vista dos olhos, porque ela vai até ao sol e até às estrelas, que estão a uma tão grande distância. Aquele que pensa mais profundamente sabe também que a vista interna, que pertence ao pensamento, tem uma extensão ainda mais ampla e, por conseguinte, uma vista ainda mais interior. Qual não deve ser, pois, a vista divina, que é a vista mais íntima de todas e a vista suprema? Como os pensamentos são de uma tal extensão, daí resulta que a cada um no céu são comunicadas todas as coisas do céu. Por conseguinte, todas as coisas do divino que faz o céu e o enche, como foi exposto nos artigos precedentes. Os que estão no céu admiram-se de que os homens que pensam em Deus pensem em um ser invisível, isto é, incompreensível sob alguma forma, e que se julguem inteligentes, e que chamem de falhos de inteligência e até simples aos que pensam de outro modo, quando a verdade é justamente o contrário. Os anjos dizem que os que se julgam assim inteligentes se examinem, se em vez de Deus eles não veem a natureza. Para alguns, aqui está diante de seus olhos, para outros, aqui está fora do alcance dos olhos. E se não estão eles cegos de tal modo que não saibam o que é Deus, o que é um anjo, o que é um espírito, o que vem a ser a sua alma, que deve viver depois da morte, o que é a vida do céu no homem, e que assim também muitas outras coisas que pertencem à inteligência? Entretanto, todas essas coisas, aqueles a quem eles dão o nome de simples, as conhecem a seu modo. Eles têm de seu Deus a ideia que ele é o divino em forma humana, do anjo a ideia que é um homem celeste,
de sua alma que ela deve viver depois da morte, e assim a ideia que ela é como um anjo. E a vida do céu, a ideia que ela consiste em viver segundo os preceitos divinos. Por isso, os anjos chamam a esses simples, inteligentes e preparados para o céu. Mas aos outros, entretanto, eles chamam não inteligentes.